No ar. Programa Papo Franco RS, com Dudu Franco, na reaçãofm.com. Salve, salve, meu povo, o programa Papo Franco RS chegando aí, mais uma segunda-feira aqui na Rádio Reação, a maior rádio web do sul do Brasil, e programa Papo Franco também, o programa que mais cresce aqui na região sul, toda segunda-feira abordando uma pauta, sempre aí trazendo convidados maravilhosos para fazer um bate-papo aqui com a gente. Já avisando o pessoal que ainda não baixou o aplicativo, baixa agora o aplicativo da Rádio Reação para acompanhar o Papo Franco RS e as demais programações que rolam aqui 24 horas por dia. E também me segue lá no Instagram, Papo Franco RS, segue lá no Instagram e segue também, se inscreva no meu canal no YouTube, Papo Franco RS. Logo, terminando esse bate-papo aqui, a gente já vai subir ali pro YouTube. Vamos colocar ali também pro pessoal que quiser acompanha lá no YouTube também. Papo Franco RS, acompanha também lá no Spotify, em todas as plataformas aí que vocês imaginam. Então é isso aí, pessoal. Hoje vamos fazer um bate-papo bem bacana aí. Vamos falar um pouco sobre saúde vocal, os cuidados com a voz, né? Pessoal aí, os amigos que cantam, pessoal aí que tá na batalha, que tá aí fazendo os seus trabalhos. Então vamos falar hoje um pouco sobre isso. E eu trouxe um convidado aí que já é um amigo de longa data, um cara que eu tenho muito que agradecer ele pelos ensinamentos que eu tive com esse cara aí, tanto pessoal quanto profissional. Eduardo Alves. Boa noite, Eduardo. Posso chamar de Eduardo Alves ou posso chamar carinhosamente pelo Duda? Cara, sinta-se em casa. Duda, Dudu, Edu, chamou com carinho, tamo aí. Boa noite. Isso aí, quero já te agradecer desde já participar aqui do Papo Franco, né? Eu sempre falo que cada convidado vem aqui para fortalecer, né? Fortalecer esse projeto aí que a gente já tem aí mais de um ano, trazendo convidados, fazendo pautas, conteúdo pro pessoal aí. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite aí, por fortalecer. Cara, prazerzão mesmo fazer parte. Muito obrigado. E vamos falar um pouquinho aí sobre isso, né? Que é os cuidados, né, que a gente tem que ter com a voz. Não só quem canta, mas também a gente aqui que trabalha aqui que trabalha com rádio, né? Pessoas que trabalham com outros tipos de... Não só o canto, né? Quais são os primeiros passos, assim, tu que já trabalha um bom tempo com isso, os primeiros passos para a gente ter esse cuidado, né, com a voz, para não cometer certos erros, né, que esses erros acabam depois, com o tempo, causando danos na gente? Acho que uma das coisas, né, que a gente tem que cuidar bastante são os extremos, né? Os extremos que eu digo assim é o gritar, né, ou falar muito baixinho, sussurrado, né, talvez não abusar muito de um e do outro. É bem importante a gente ter, porque isso as pregas vocais são muito sensíveis, embora elas suportam muita pressão de ar, mas elas são muito sensíveis, então pode ver que qualquer coisa, qualquer excesso, a gente pode ficar rouco. Ainda mais nós que temos a voz como instrumento, né? Para quem canta, para quem faz locução, né? Para quem é professor, né? Para quem é um profissional da voz, tem que estar sempre cuidando desses extremos, não gritar, né? Não sussurrar durante muito tempo, muita frequência, né? Então cuidar muito com os gelados e os quentes. Não é proibido, mas se tu vai exercer uma função, tu vai cantar, tu vai fazer alguma locução, é interessante cuidar isso, para tu não tomar coisa muito gelado antes, né, alguns minutos antes de fazer a apresentação, ou de falar, de conversar, e coisas muito quentes. Então é sempre, né, fora disso, 2-3 horas depois, antes, acho que tá tranquilo, o corpo depois absorve tudo isso, né? Então é sempre bom hidratar bastante. Hidratar bastante é um dos segredos, né? Eu peguei um hábito uns anos pra cá eu baixei algumas coisas no YouTube ali, tipo exercícios, né? E eu costumo fazer de manhã cedo, quando eu acordo, tomo água sempre e faço esse exercício. Ele é válido isso, mesmo assim, eu não vou cantar nem nada, mas eu vou fazer porque já virou um costume mesmo de fazer ele, sabe, essas coisas assim. É válido isso aí para fazer esses... É muito válido, né? Principalmente quando a gente acorda, né? Porque quando a gente dorme, fica tudo mais relaxado,
né? Todo mundo quando acorda fica um pouco com a voz um pouquinho mais grave do que o normal, Isso. né? Porque as pregas estão mais relaxadas, a vibração dela é mais lenta, né? E tem a secreção também que desce, porque a gente está numa posição de deitado, né? A secreção vai descendo e se acumula ali, né? Ao longo do dia, isso vai saindo tranquilamente. Então, logo que acorda, é bom realmente fazer uns gargarejos, alguns sons com M, boca fechada, aquela mastigada assim. Água de manhã também é muito importante. Logo que acorda, é sempre bom, né? O corpo precisa de água, né? Uhum. E me diz uma coisa, tu começou com quanto tempo, assim, com que idade tu começou essa questão de cantar, assim, que tu viu que, bah, eu vou seguir isso aí, eu vou tornar isso na minha vida? Teve acho que eu estava estudando ali no Castro, né, no Castro Alves, e em uma prática de educação física, que não pôde ser na rua, estava chovendo, e na época era o professor Celso, né, o Magrão Celso. Então ele pediu para a gente fazer algum trabalho de expressão corporal. Alguns dançaram, né, outros faziam algum teatro, e aí eu fui cantar, né, uma música do Trem da Alegria na época, né, tudo criança, acho que era a quinta série, que é o Trem da Alegria, e eu cantei a música, e eu vi que o pessoal gostou, assim, da maneira que eu cantava. Eu não entendia muito bem, né, mas alguma coisa eu percebi que, né, com relação a padrões de afinação que a gente tem, né, então eu vi que alguma coisa tinha ali que tinha algum jeitinho para música, né, nada muito forte assim, mas alguma coisa mudou, me fez sentir isso. Então, desde aquela época, eu comecei a prestar mais atenção no que eu fazia, procurei escutar muitas músicas, né? O meu tio é uma grande referência também de musicista, então ele sempre dava muitos exemplos, a mãe e o pai também, sempre cantando, né? E a partir dali eu fui começar a participar da igreja, né? Já nasci ali e comecei a cantar também nas missas, né? Então eu senti que tinha algum caminho nesse sentido, né? Ah, legal. E me diz uma coisa assim também, ultimamente é uma curiosidade minha, até foi uma coisa que eu tinha até pego contigo lá no início, quando tu me mostrou na época Bosch Man, essas paradas todas. Sim. E depois de um grande processo que eu fiquei depois indo navegando para outras vibes de música, e hoje eu tô meio que retornando e para sair escutando, voltando a ouvir de novo o R&B e tal, que eu já gostava já, e hoje eu me aprofundei mais mesmo, hoje a minha playlist virou só isso aí. E tem como é que eu vou te explicar assim, te perguntar, tem uma diferença, uma técnica diferente, né, para pessoas que cantam o MPB, a música popular brasileira, né, pro R&B, né, que já é uma técnica mais bem diferente, né? Essa diferença, ela é muito distante ou não? Tem uma questão também que às vezes que não se consegue escapar, que a pessoa já nasce, né, com uma predisposição a ter determinadas habilidades vocais. Isso. Né? Então a gente sempre escuta o pessoal do Airbnb, os norte-americanos principalmente, né, com aquelas vozes, meu Deus do céu, a gente às vezes tenta chegar um pouco perto, mas não, é questão de instrumento, né, que a pessoa tem, com uma característica diferente das outras, né? Então isso às vezes dá capacidade para ela fazer coisas diferentes que nós mortais não conseguimos, né? A gente tenta, mas cada um tem um instrumento diferente. Sim. Então é sempre bom a gente respeitar isso. Então a técnica, ela ajuda bastante a tu manter a tua voz, né? A técnica é isso, te ajuda a não cansar, a tu não machucar a tua voz, né? Não machucar a musculatura que produz o som, né? Então as técnicas de MPB muitas vezes é questão de interpretação também de cada cantor, de
cada cantora, né, que vai buscar referências. Sim, a gente busca bastante referência, né, e depois vai começando a traçar a nossa própria, o nosso próprio perfil. Mas nós somos feitos de muitas influências, então a gente tem que buscar, inclusive, entender como é que essas pessoas fazem determinado movimento, melisma, né, desenhos na voz, tudo isso. Mas basicamente o instrumento de cada um é diferente, né? Tu fala também sobre uma pergunta que vem aqui agora sobre a importância do diafragma. Cara, ele é muito importante. Ele é um músculo que divide os órgãos superiores dos órgãos inferiores, né? Então daqui para cima por exemplo, dos pulmões para cima, e ele é um músculo involuntário. A gente respira normalmente e ele está ali movimentando, né? Ele está ajudando os pulmões a diminuir para depois dar uma expandida legal. Então, com aulas de canto, aula de respiração, a gente começa a ter um pouquinho de domínio desse músculo. Para quê? Para que a gente faça mais espaço, para que a gente consiga baixar ele, para dar mais espaço para os pulmões. E com isso aumentar a capacidade respiratória, né? Então, o ar, a respiração no canto é fundamental. Eu creio que é o mais fundamental, né? A gente ter um pouco desse domínio, na verdade, é consciência vocal, né? A gente saber quais são quais são as musculaturas que produzem o som e como é que nós temos que trabalhá-las e agir com elas. Então, o diafragma é muito importante, né? Ele ajuda nessa capacidade de armazenamento de ar, né? Para a gente fazer frases longas né? E não se preocupa quando infla a barriga não fica grande por causa do diafragma. Não é isso que deixa a barriga grande. Pode ficar tranquilo. E é interessante até a pergunta, porque eu lembrei, igual tu tava falando, eu gosto muito de ver o canal do Márcio Guerra, não sei se você já ouviu falar. Sim. Eu gosto muito de ver o canal dele ali. Aí esse tempo ele mostrou um vídeo de um cantor sertanejo lá que cantava com o diafragma. E ele mostrando, né, até os riscos que pode acontecer dele de cantar só com aquilo ali, e dando essas técnicas aí que tu acabou de dizer ali, de a gente poder ter essa percepção, né, de se ligar. E eu me identifiquei com aquele vídeo até porque quando eu cantava no carnaval, que até tem um outro modo, um modo meio estranho lá que tinha na concepção de harmonia que às vezes exigia da gente cantar muito com o diafragma, né? E aquilo ali me prejudicou um certo tempo, né? Aí depois que eu só fui entender quando eu vi o vídeo, que eu olhei assim, pô, eu tô fazendo essa mesma coisa aí. Aí eu me reeduquei, fiz umas aulas até com a Mariette Fialho, se tu conhece. Sim, pô. Que ela me ajudou um pouco nessa questão aí do diafragma aí. É sempre bom tu ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio daquilo que tu pode utilizar na musculatura, assim, né? O grande perigo é tu, às vezes, a gente, nós que somos cantores, né? Começar a utilizar mais a força da garganta, né? Do pescoço, para a gente emitir notas mais longas, ou muitas vezes até nem precisa cantar, mas no falar, né? A gente às vezes começa a dar pode acontecer de dar uma forçada na musculatura aqui do pescoço. E com isso, se o músculo está rígido, ele não deixa o ar e o restante dos outros órgãos que produzem o som trabalhar direito, né? Então a questão do diafragma é interessante tu ter o domínio, né? Tu entender como é que ele funciona, que é para tu utilizar ele no momento que tu achar devido. A princípio, da maneira que eu uso, né? Da maneira que eu tenho essa concepção, é para inspirar, para dar mais espaço para os pulmões e e ajudar no apoio, né? O apoio é como se fosse um chão, né, um concreto, onde tu pula em cima ali e nada acontece, ele está te dando essa segurança, né? E o apoio, o diafragma, que é essa questão toda aqui na região aqui do abdômen, é como se fosse ele sustentando a coluna de ar que a gente precisa para cantar. Então é bom conhecer o funcionamento da musculatura,
né, para entender também o que tu pode fazer, o que tu pode estar forçando demais também, né, ou então forçando de menos. Então, tudo isso é um autoconhecimento, né? Importante, importante. E fala um pouquinho do teu projeto que tem no YouTube, até para quem ainda não conhece, depois eu vou linkar lá no meu canal, quando eu subir o vídeo, para o pessoal também poder acompanhar as aulas de canto, as videoaulas que ele faz. Tem como tu falar um pouquinho sobre essas videoaulas? Claro, claro. Isso foi nesse momento assim de pandemia, onde a gente está mais em casa, e eu trabalho com corais, né? Então é o momento onde a gente nós paramos com os ensaios, né? Tivemos que parar de nos encontrar e aí então ficou aquele momento ocioso. E junto com a Lei Aldir Blanc de Alvorada, né? Eu fui selecionado para justamente com esse projeto, que é um projeto de fazer como se fosse um ensaio de coral durante 1 hora, né? Eram quatro vídeos de 1 hora, né? Onde eu comecei a produzir esse material, né? Eu nunca tinha produzido material nesse sentido anteriormente, né? Então eu comecei a produzir um material como se eu estivesse ensaiando um coral, né, com os passos que tem para ensaiar um coral, que é o início de alongamento, aquecimento do corpo, né, alongamento do corpo, exercício de respiração, vocalizes para ajudar no aquecimento vocal, né, depois trabalhar um pouco de técnica vocal, ensinar algumas músicas, utilizando às vezes algumas músicas para ajudar no aquecimento vocal, né? Então isso e começou a cada vez mais me ajudar a organizar essas ideias, né? Então no meu canal do YouTube ele tem esses vídeos, né, de 1 hora, mas eu também entendo que às vezes 1 hora é muito tempo para a pessoa ficar assistindo ali, né? Então eu fragmentei os vídeos, né? Então eu fiz como se fosse episódios, né? Aquele vídeo de 1 hora, então tem sessões definidas, né, sessões de aquecimento, de alongamento, de músicas. Às vezes tem 3 ou 4 músicas que eu ensino naquele vídeo, e eu separei elas, ensino voz por voz, né? Depois vou juntando, eu gravei todas as vozes, comecei a aprender isso também, né? Edição de áudio e um pouquinho de edição de vídeo, né? Não é o meu chão, mas acho que esse tempo em casa me proporcionou isso, a entender um pouquinho mais de como produzir em casa esse tipo de material, né? Então tá lá no YouTube, dá para assistir e ver o que a pessoa se identifica. A minha ideia é cada vez postar um pouquinho, não tão longo, mas alguns vídeos de 5 a 10 minutos com alguns assuntos específicos relacionados à voz, a ensaio, a coral, a grupo vocal, né? Então tudo dentro desse campo. É isso aí, o pessoal que puder entrar lá no YouTube e assistir, pessoal da música aí, também que não é músico, mas quem tem interesse também de poder pegar alguma técnica, alguma coisa assim, vale muito a pena, né? Deixar um abraço aqui pro Pedro Chaves, músico, também tá acompanhando aqui o Papo Franco RS. Alexandre Lucas, grande Alexandre Lucas, tá aí curtindo também, deixando um abraço aqui, mandando aqui pelo WhatsApp, tá acompanhando, show de bola, abraço, irmão. Honra. Tá aí acompanhando, tá sempre ligado aqui, grande parceiro aí. Legal. E eu queria que tu falasse um pouquinho também como foi a experiência, essa é uma pergunta particular minha, como foi a experiência de tu ter participado do Capela lá no Faustão, né? Agora que vai acabar, né, o Faustão, tu pode dizer que tu participou já no Domingão, né? Pois é, rapaz, tu sabe que na época que eu tocava em banda de pagode, o Fino Trato, a gente ficava imaginando assim que todas as bandas de sucesso iam lá e tocavam no Faustão, né? Então é um dos sonhos a gente ir com a banda lá e tocar no Faustão. Sim. Mas claro, isso não aconteceu com a banda. E anos depois foi acontecer com um grupo vocal a capela, né? Então foi um convite que eles fizeram, onde a ideia principal do Faustão era mostrar o que o Brasil tinha de grupos vocais,
né? Então eles pegaram alguns grupos, convidaram alguns grupos de várias regiões do país e ali teve uma seleção, né? Então de 40 grupos ficaram 8, né? Então, e esses 8 tiveram uma experiência incrível de produção, né? Vivenciando o que é uma produção de uma rede de TV, né? Então eles fazem super bem, eles são muito profissionais. Foi uma experiência muito boa. Nós tivemos aulas de harmonia, fizemos também com outros professores aulas de um pouquinho de teatro também, porque tinha que fazer as movimentações, né? E cada grupo tinha uma característica. O nosso, no caso do Vocal 5, quando nós cantávamos, nós não nos movimentávamos como os outros grupos se movimentavam. Então, os professores que são os mesmos das bailarinas lá, eles respeitavam cada grupo. Então, eles movimentaram o Vocal 5 de maneira que não atrapalhasse a música. A música estava em primeiro lugar, né? Foi uma experiência muito legal. Conhecemos pessoas incríveis. Os outros grupos, né? Nós somos amigos até hoje. Legal. E na esperança que um dia acontecesse uma Capela 2, né? Porque foi muito legal essa experiência musical, né? De cantar no Faustão. Foi muito legal mesmo, assim. Marcou, dividiu um pouquinho a vida, no caso do Vocal 5, antes e depois. E para fazer até a última pergunta aqui, eu queria saber se também, eu vejo que aqui no estado ele tem acho que é pela cultura aqui também, né? Essa cultura chula, que eu digo assim, que a gente não vê, principalmente músicas como as de vocês, né? A capela em si, não ter tanta visibilidade, né? O que será que a gente deve fazer em si, né? A gente que está sempre aí nos órgãos culturais para poder fomentar mais isso, que aqui no Sul, principalmente, que a gente tenha mais visibilidade desse tipo de som aí de vocês. Uma questão acho que é sempre buscar, todas as pessoas buscarem um pouquinho nesse estilo, no caso, né? Falando do nosso estilo de música a capela, buscar grupos vocais, né? Aqui no nosso estado, que é um berço, digamos assim, é um dos berços do canto coral, né? Onde tem nos imigrantes trouxeram um pouquinho, trouxeram essa cultura. Então tem muitos corais tem, e grupos vocais não tem muitos. Mas sabe que isso é uma questão também, às vezes, de mercado, né? Porque é uma questão da mídia. Às vezes, assim, o Vocal 5 foi algumas vezes na televisão, né? Nós fomos convidados para participar de alguns eventos. Temos alguns grupos também aqui chamado Voice In, que também foi participar de alguns eventos aqui dentro do nosso estado, falando aqui da nossa região, né? Isso. E então tem toda essa cultura, talvez, de ter muitas outras coisas para mostrar, ao invés de ter essa questão da música a capela, que é muito forte aqui dentro do nosso estado. Música a capela, música coral. Eu tô para te dizer que ela é um pouquinho mais ou um pouquinho menos que o tradicionalismo, né? Questão de movimento, né? Questão de movimento. Interessante. Porque tem muitos corais. A gente tem mais ou menos em cerca de quase 5.000 corais dentro do nosso estado, né? Porque muitas vezes, como veio da migração alemã, italiana, que eles têm já o costume de cantar em família, então criam suas sociedades dentro da cidade, né? Então isso foi espalhando. Temos a música coral negra também aqui muito forte também, né? Temos um grupo representante, um dos grupos, que é o do Secuni, né? E então acho que as pessoas podem buscar também um pouquinho mais dessa cultura. Nós temos alguns vídeos, não é muito fácil, né, de produzir vídeos, porque tem custo. Então a gente produz alguns em tempos espaçados, né? Então, mas a gente devagarinho vai produzindo, e para colocar algum material
no nosso caso, né, da mídia, que é o YouTube, né, que nos ajuda a divulgar, e nós mesmos vamos divulgando dentro dos nossos relacionamentos, né, dos nossos amigos. Isso vai ajudando a espalhar, né? Então a gente tem sim digamos assim, um outro campo para música vocal aqui no Rio Grande, no estado, né? E já te aviso também, quando quiser, manda pra mim depois pelo WhatsApp que eu coloco aqui na minha playlist pra largar aqui também, né? Claro, Ah, ótimo, que eu ótimo. tô lançando agora um projeto aqui também do Papo Franco também de colocar a música dos amigos aqui, né? Pessoal que tá no Sim. corre, que tá fazendo um trabalho bacana. Ah, Então, legal. eles estão fazendo o autoral aí, então já te aviso mesmo, pode mandar pra mim aí. Assim, Show. caso tu esquecer, eu te chamo depois no WhatsApp ali, que eu já mando, Ah, coloco na playlist aqui pra jogar também, né? Poder se ajudar, né? A gente tem que se ajudar, claro. eu levanto muito essa bandeira nossa aqui da gente poder divulgar os nossos trabalhos aí, né? Cara, é muito bom saber disso e ter também, como nós somos amigos desde criança, né, digamos assim, e saber que tu está fazendo um trabalho legal assim, né? Parabéns. Isso aí. E quero te agradecer mais uma vez aí, muito obrigado mesmo por fazer esse bate-papo comigo aí. Show de bola. Dudu, valeu. Prazer foi todo meu, a honra foi toda minha. Prazer mesmo. E tô à disposição aí, no momento que tu precisar qualquer coisa, mandar um som, quer divulgar um trabalho, os teus projetos, pode dar um toque aí, manda pra mim que eu divulgo aqui na rádio. Também tem o meu trabalho que eu faço no Facebook nas sextas-feiras. Tô aí pra Uhum. divulgar, né? Como eu falo, é um ajudando o outro pra gente poder se Isso fortalecer, aí. né? É isso aí, é bem assim, né? Ainda mais nesses tempos, é bem assim. Então tá, muito obrigado mesmo. Deixa um forte abraço pra dona Regiane lá, pro Pode deixar. pessoal. Valeu, Dudu.